Boa tarde no Brasil, boa noite nas Maldivas. Tô aqui organizando a iluminação, tá um pouquinho forte. Olha, agora a iluminação vai ficar boa. Então, ok. Ótimo. Ok, assim a luz não fica tão forte no meu rosto. Peraí, tá, gente? Que eu estou organizando aqui. Enquanto vocês entram, eu tô organizando a luz aqui. Pra ela não ficar muito forte no meu rosto. Se vocês vissem a gambiarra que eu tô fazendo, vocês não podem ver. Porque é um pouco seguro. Pronto. Perfeito. Ó. Agora tem luz, mas não tá tão forte. Boa noite, boa tarde aí no Brasil, boa noite nas Maldivas. Hoje é uma live extra que eu vou falar da coisa mais importante, eu acho que é a mais importante que eu já falei em todas as lives. Ela é importante para você ter sucesso financeiro, para você ter saúde, para você emagrecer, para você dar certo na vida, para você ter um relacionamento perfeito, tudo. Essa é a live da perfeição, é a live mais importante que eu poderia dar para vocês. E aí, como Deus é perfeito em toda a sua obra, ele propiciou que eu ficasse aqui nas Maldivas 7 dias confinada e sem paciente, sem alguns... Eu tenho sem serviço não tem jeito, porque eu tô cheia de coisa acumulada, tem que acabar a revisão do meu livro, etc. Mas eu não tenho paciente, eu não tô, né, o pessoal não me liga o tempo todo, então eu tô aqui por conta. E aí eu resolvi fazer essa live pra vocês. Eu acho que quem estiver assistindo essa live vai ganhar o maior presente que eu, Sarina, já pude dar em toda a minha vida pra vocês, tá? E é um presente mesmo. Não tem nenhum, mas zero bolinha ó de interesse nisso, porque é uma coisa que eu tenho muito prazer em passar pra frente, porque eu tenho certeza que quem conseguir assimilar o que eu vou falar hoje vai fazer desse mundo melhor, vai deixar um mundo melhor do que encontrou. E é esse o principal propósito que nós temos, né? Então eu vou falar de fé. E é muito interessante porque vocês sabem que eu sou evangélica, eu sou cristã, mas eu não fico tentando converter minhas pacientes e nem meus seguidores, nem ninguém. Mas hoje eu vou falar a coisa mais importante para vocês terem êxito na vida. É fé. Fé é mais importante do que tudo que eu já falei aqui. Tudo. E aí, eu vou começar explicando o que é fé. Deixa eu só diminuir o ar-condicionado aqui, que tá ventando pra caramba em mim. Pera aí. Que o ar-condicionado é aqui do meu lado, aqui. E fica ventando. Ah, é aqui que diminui o vento. Acho que eu consegui, pronto. Então, primeira coisa. Olha, eu acho que nunca ninguém falou de fé assim pra vocês, porque eu vou dar o meu testemunho como ateia, como eu era antes de me converter. Eu não acreditava em Deus, eu já fui católica, espírita, esotérica, tudo na vida, mas no fundo eu não acreditava que existia algo poderoso e forte como Deus. E aí eu vivia minha vida e achava o seguinte: olha, ou você faz e resolve sua vida, ou você tá perdido. Porque aqui, meu filho, é o ser com você mesmo. Então, para eu me convencer de Deus, eu, como uma pessoa muito estudiosa, científica, pragmática, eu tive que me convencer racionalmente de que Deus existia. E hoje eu vou provar para vocês como ter fé por formas racionais. Vários lugares no Google você entra e põe assim: fé é igual falta de razão. Não.
fé é razão total e lógica total. Então você tem que ter muita inteligência para você incorporar o poder da fé. E depois, então, a live vai ser dividida em 5 etapas. Eu já, como sempre, eu pus aqui o meu roteirinho. O que é fé? Como que ela nasce? Por que é bom ter fé para qualquer área da vida? Aí eu vou explicar para vocês formas científicas. Por que cientificamente é bom ter fé? Provas de que a fé funciona. Aí eu vou explicar provas estatísticas e sociológicas e científicas também de que a fé funciona para tudo. E como fazer para ter fé, tá? Aí, por último, eu vou ensinar você como que eu fiz para eu dar o grande salto e ter fé, e você também vai poder ter fé. Porque fé não é assim, eu quero acreditar. Não, não é. Mas tem um jeito. E não é difícil. Então, o que é fé? Fé é você ter certeza absoluta de que algo existe sem ver esse algo. Sem ter provas dele. Então, fé é ter certeza de que algo que você não vê existe. Acreditar sem sombra de dúvida. Então, quando eu falo acreditar sem sombra de dúvida, não é essa fé meia boca de que, ai meu Deus, eu tenho muita fé no Senhor. Mas, pelo amor de Deus, me ajuda, hein? Me ajuda agora, me ajuda. Pelo amor de Deus, ai meu Deus, será que você vai me ajudar? Será que você não vai me ajudar? Isso não é fé, tá? Preocupação é falta de fé. Então, o que é fé? A fé é você acreditar piamente, sem questionamento, ter certeza absoluta de que algo existe sem ver, sem tocar, sem ter provas cabais de que aquilo realmente existe. Você tem certeza. Isso é fé, tá? Então, onde é que a gente pode entender a fé? Toda a Bíblia. Mas eu não vou ficar aqui lendo Bíblia para vocês, porque eu prometi que eu ia convencer você de forma racional. Apesar de que a Bíblia é o maior livro lógico e racional que eu já vi na minha vida e que existe no mundo, mas isso hoje não é dia de eu explicar a Bíblia para vocês. Então, importante vocês entenderem como que a fé nasce. Como é que ela nasce? Ela nasce por meio de uma visão. Uma visão que não precisa, lógico, que não precisa ser real, né? Ela é uma visão que tá lá no seu cérebro e você simplesmente desenha, projeta essa visão no seu cérebro. Ela não precisa ser real. Lembre-se, gente, eu sempre falo isso com vocês quando eu tô ensinando técnicas para emagrecimento e de autoestima, de que o cérebro não diferencia o que é real do que é fantasia. Se você gosta de picanha e eu te mostrar uma foto de uma picanha aqui, você sabe que eu tô no Instagram, que eu tô lá na Maldivas, que essa picanha não vai chegar aí na sua mesa rapidinho, nem devagarzinho, mesmo assim sua boca enche d'água. Por quê? Porque o cérebro não vê que essa picanha está na Maldivas e que é uma foto. O cérebro não diferencia. Então, se o cérebro não diferencia, basta você desenhar, fazer uma visão de algo no seu cérebro que ele vai entender que aquilo é real e existe. Então, eu vou ler aqui para vocês, só para vocês... Quem conhece a Bíblia, quem não conhece não tem problema, né? Habacuque 2. Então o Senhor me disse: escreva a visão e grave-a claramente em tábuas, para que nelas leia o que correndo passa. Isto é, o que uma coisa passa, tudo correndo já dá para ler. Então, escreva, grave, fixe a sua visão. E aí você terá aquilo que você deseja. Basta que você tenha fé. Mas é assim, eu quero ter fé? Não, eu vou explicar tudo pra vocês. Então, mas o primeiro momento é você ter a visão do processo. Ele tem que desenhar, você tem que desenhar o processo na sua cabeça para que você consiga materializar aquilo. O primeiro passo da materialização do seu sonho é essa visão que você tem na sua cabeça. Mas não basta só ter essa visão, não. E eu vou explicar. Eu vou contar pra vocês uma história do seu José Honório. Quando eu tava na residência,
Em 1995, eu formei em 94, em 1995 eu estava na residência de clínica, lá no Alberto Cavalcante, num hospital da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, da FEMIG. Então eu estava lá fazendo residência de clínica, de medicina interna. E seu Zé Honório caiu lá num leito, que era meu leito. A gente tinha uns leitos, né? E cada um era responsável pelo número de leito. Então caiu o seu Zé Honório lá, foi internado. E eu fui lá conversar com ele. Quando eu entrei na enfermaria, aquele cheiro muito ruim, sabe? De carne morta. E aí eu conversando com o seu Zé Honório, e eu fui entendendo aquele processo. Era um processo de infecção de pé diabético. Então ele tinha um pé já com uma ferida bem avançada, infeccionada. Ele já não tinha o outro pé. E esse pé dele, ele também só tinha uma parte do pé. Então, numa perna ele tinha só o calcanhar, ele tinha o coto dele era só o calcanhar, já tinha perdido quase o pé todo. E no outro, ele já tinha perdido parte do pé. Então, ele já tinha sido amputado dos 2 pés. E seu Zé Honório, conversando com ele, né? Ele me contou a história dele, que ele era diabético há muito tempo, que é muito difícil, que era muito difícil fazer dieta, aquelas coisas. E aí eu expliquei pra ele, olha, eu vou pedir a cirurgia pra avaliar o seu pé, pra gente ver se a gente consegue debridar, tirar aí o que for de célula morta, pra que o senhor consiga responder ao tratamento da bactéria. E ele virou e falou assim, olha, pode debridar, pode fazer o que quiser, pode me dar o antibiótico que quiser, mas eu não vou deixar amputar mais. Eu já deixei 2 vezes, agora eu não vou deixar mais. Disse, Honório, tá tudo bem. Eu não quis discutir porque eu não sabia qual ia ser a avaliação da cirurgia. Aí o pessoal da cirurgia chegou lá, os meus colegas residentes avaliaram aquela ferida lá que estava já em estado, assim, bem avançado, né, de necrose, por isso que estava com aquele cheiro. Nós entramos com uma quantidade de antibiótico importante ali, um combinado de antibióticos para ver se segurava aquela infecção. E o seu Zé Honório já estava tendo febre, então essa infecção já estava ficando sistêmica, ele já estava mais prostrado. Então, e a cirurgia falou, olha, não tem recuperação, ali nós vamos ter que amputar um pedaço ali do pé dele, e o restante do pé dele, que era da outra perna. Da perna que estava, né, infeccionada. Uma perna já tinha sido amputada, a outra só tinha pedido um pedaço do pé, e essa ia perder agora o resto do pé. E ele precisava assinar um documento para poder a gente autorizar a cirurgia de amputação. E ele virou para mim, falou, eu não vou assinar. Eu falei, seu Zé Honório, se o senhor não assinar, nós não vamos conseguir resolver o problema da ferida do senhor, porque está muito avançado. E ele virou e falou assim, olha, doutora Sarina, é o seguinte, Deus vai curar a minha ferida. E naquela época, gente, assim, em 1995, eu era, assim, a rainha da falta de fé. Eu não acreditava em Deus e nem acreditava em nada, só no poder do homem por si, pronto. E eu virei e falei assim, ô, seu Zé Honório, eu respeito a sua fé, respeito o senhor, mas se o senhor não assinar, não vai ter jeito, o senhor vai morrer, porque o senhor vai ter uma infecção, uma sepsemia, e eu preciso tirar o foco dessa infecção, que é isso aí, a gente só debridando, o pessoal da cirurgia tentou de tudo quanto é jeito, não tem jeito, tá muito avançado. Ele virou e falou assim, olha, eu vendo frutas, eu preciso dos meus 2 apoios para continuar vendendo as minhas frutas. Porque ele usava a muleta e usava os 2 apoios, os 2 cotos, né, que ele tinha ali, para poder andar com a sacola de fruta nas costas. Se ele perdesse aquele pedaço ali, ele não conseguiria andar da forma como ele andava, porque ele andava apoiando as muletas e mais os 2 pés apoiando. Então ele falou, eu não consigo trabalhar. Então eu conversei com Deus e ele vai me curar sem precisar fazer amputação. E eu, então tá. Jovem, médica jovem, recém-formada, sem um pingo de paciência. Todos os dias eu ficava deixando por último atender o seu Zé Honório. Não queria atender ele não, porque eu já tava de saco cheio de ter que convencê-lo a ficar vivo. Ele, aquela raio daquela criatura, não entendia
que não existia na medicina uma forma de eu ajudá-lo se ele não deixasse eu amputar o pé dele. Eu não, a cirurgia, né? Mas nós. E ele virava assim, ai, doutora Sarina, eu fico aqui esperando a senhora chegar, conversar comigo, eu ver se eu consigo converter a senhora a ter mais fé. Ai, ai. E aí foi véspera de carnaval. E seu Zé Honório já tava com muita febre, e muito infeccionado, e muito prostrado, e muito mal clinicamente. E a cirurgia falou assim, Sarina, pelo amor de Deus, nós temos que fazer essa cirurgia, senão esse homem vai morrer. E a gente já estava usando todos os antibióticos e ia ser carnaval. Eu não ia estar de plantão no carnaval, porque a gente revezava, né? Eu ia ficar de plantão na Semana Santa, então a equipe que ia ficar do carnaval era outra. Eu passei o caso para as minhas colegas e falei, gente, ó, não sei o que eu faço, seu Zé Honório, não. E fui para sair de carnaval. E o tempo todo, durante o carnaval, eu ficava pensando assim, gente, vou chegar lá, seu Zé Honório morreu. Morreu, não vai ter jeito, não. Morreu, porque não tem jeito. E aí, eu cheguei na quarta-feira de cinzas. E seu Zé Honório tava lá sentado, comendo, na hora que eu cheguei. Eu pensei assim, foi amputado. E seu Zé Honório tava assim, eu falei, gente, deixa eu ir lá ver o prontuário antes de eu vir conversar com ele. Fui lá na enfermaria, ler os prontuários e seu Zé Honório não tinha sido amputado. Simplesmente, a infecção dele começou a melhorar. E áreas vitalizadas começaram a aparecer, a gente chama tecido de granulação isso em medicina. Áreas vermelhinhas com sangue no lugar onde tinha as áreas mortas. Gente, na medicina, o que morreu tá morto, né? Na medicina é assim, células mortas estão mortas. Então, o que aconteceu? Essas células reviveram. Eu, como médica, eu não tenho como explicar o que aconteceu com aquelas células que estavam necrosadas, pútridas, que causavam aquele odor horrível em toda a enfermaria. E na hora eu chego a arrepiar toda vez que eu conto essa história. E meu olho fica cheio de lágrima. Por quê? Porque essa foi a primeira vez que eu vi um milagre de Deus. Mas eu já vi milhões de vezes. Milhões de vezes, assim, eu não sei quantas vezes que eu já vi Deus fazendo milagre. Porque se você dá essa oportunidade, Deus vai te colocando isso na sua vida. E ele não foi amputado. E depois, e aí foi começando a responder aos antibióticos, começando. E depois ele teve alta, glória a Deus, né? Glória a Deus, Paulo. Glória a Deus, Cíntia. E aí, depois de uns 2, 3 meses, eu tava lá no ambulatório e me chega lá, seu Zé Honório, com um pacote enorme de abacate pra eu levar pra casa, que é a doutora Sarina, porque você não desistiu de mim. Coitado, eu desisti muitas vezes, mas eu não o obriguei, né? E ninguém pode obrigar ninguém a fazer nada contra si, ou a favor que seja. E aí, ele lá voltou a vender as frutas dele. Ele ficava, tá vendo? Tá vendo, doutora Sarina? Que eu falei que Deus ia ressuscitar as minhas células mortas. E o que foi isso? Isso, gente. Isso é porque Deus é milagroso. Não existe limite para Deus, não. Então, onde a fé do seu Zé Honório começou na visão que ele teve de que o pé dele ia ficar bom, de que as células mortas poderiam ser ressuscitadas. E lógico que poderia. Lógico, isso é lógico. Mas eu vou explicar numa lógica racional, não pela lógica de Deus, porque eu sei que tem muita gente que é ateu e eu preciso mostrar para vocês que é possível ter fé por meio da racionalidade lógica, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que fé é a visão do impossível. Mas por quê? Por quê? Então, já expliquei pra vocês o que é fé. Por onde a fé começa? Pela visão. Pela visão. E não precisa ser possível. Basta que você materialize aquilo. Agora, Deus quer sempre o melhor da gente. Então, isso eu vou falar isso lá no final. Que ter fé é aceitar o sim e o não de Deus. Mas isso é lá no final.
por que é bom ter fé? Por que eu resolvi ter fé? Bem, eu sempre fui uma pessoa muito pragmática, estudiosa, assim, sempre gostei mesmo de preto no branco. Então, quando eu passei por alguns períodos difíceis na minha vida, então você sabe, eu perdi minha irmã com câncer, ela tinha 33 anos, e logo depois eu descobri que eu tinha, né, o DNA, fui mastectomizada, minha mãe não suportou toda essa história, né, minha mãe, assim, teve surtos esquizofrênicos graves com a morte da minha outra irmã teve câncer, e aí, e assim, todo esse processo na minha vida, meu marido teve câncer, vocês sabem que eu enfrentei um processo de 9 anos de câncer com meu marido, e assim, e essas coisas, junto com toda aquela garra que eu tinha por lutar pelas coisas que eu queria, né, pessoalmente, não por meio de Deus, eu comecei a ficar muito cansada. E aí eu comecei a observar que as pessoas de fé, elas tinham mais tranquilidade. E tranquilidade deixa a gente com mais clareza de racionalizar, de pensar, de lutar pelas coisas, deixa a gente mais descansada. Então eu comecei, olha, hoje é Dia Mundial do Câncer, eu nem tava sabendo, obrigada, Cíntia. Então eu comecei, nós vamos falar sobre fé e câncer daqui a pouquinho, tá? Na hora que eu vou falar da ciência, o que muda pessoas com câncer e fé? E trabalhos científicos de grandes revistas de oncologia, né, americanas. Não é nada de revistas esotéricas, revistas científicas de oncologia. Eu vou falar pra você sobre fé e câncer. Então, por que é bom ter fé? Eu ficava pensando assim, só pra ter tranquilidade, pra eu ter mais calma pra viver minha vida. Eu vou experimentar esse negócio de fé. Olha pra vocês verem que louco. Eu comecei a observar que as pessoas que tinham fé, elas tinham mais capacidade de discernimento para conquistar as coisas delas. E elas tinham uma vida mais felizes, elas eram mais felizes. Então eu, totalmente por interesse, eu resolvi frequentar uma célula de evangélico. Totalmente por interesse, só para eu ter uma vida mais tranquila. Interesse de ficar tranquila. Então eu falei assim, se todo mundo lá é tranquilo, eu vou experimentar esse negócio e vou ficar tranquila também, porque já que eu sou inteligente, eu só vou fazer o que eles fazem e eu vou ser tranquila também. Então tá. E aí, eu comecei a frequentar uma célula evangélica. Por que eu escolhi uma célula evangélica? Porque a vida inteira eu tinha sido criada pelo catolicismo. Minha mãe sempre foi muito católica. E eu tinha um incômodo muito grande em relação às questões de pecado e culpa e castigo. Então isso me incomodava muito. Então eu queria uma fé mais pura em relação à Bíblia. Eu e Jesus e pronto, entendeu? Eu e Deus e pronto. Sem ter muitos adereços. Eu sempre falei assim, eu queria estudar Deus sem muitos adereços. Sem santos, sem muitas coisas. Então eu preferi. Gente, isso foi por preferência. Pronto. Aí, eu comecei a frequentar. E aí, eu ficava lá ouvindo, né? Falei, eu vou ficar ouvindo. E eu ficava assim, eu não acredito em Deus não, mas eu vou ficar aqui ouvindo. E eu ia ouvindo. E o meu líder, o Alexandre, nessa época ele falou assim, uma vez lá. Ele falou assim, pede pra Deus entrar no coração que ele entra. Então, gente, é muito engraçado. Eu ficava assim, Deus, eu não acredito que você existe, não. Mas se você existir, você pode entrar no meu coração que tá aberto. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Eu falei assim, gente, eu vou ler esse livro, né? Vou estudar. E eu comecei a estudar. Comecei a ler a Bíblia, comecei a estudar. E falava, olha, eu não acredito que você existe, não, Deus. Mas se é que você existe, meu coração tá aberto pra você entrar. E eu abri o meu coração. Porque Deus é um gentleman, ele não vai entrando no seu coração. Você tem que convidar ele, você tem que abrir e falar, pode entrar. E eu falava isso diariamente. Deus, se você existe, pode entrar. A porta está aberta, entra no meu coração e toma conta do meu ser. E mesmo sem fé, eu fui pedindo. E aí, eu fui me entendendo mais em relação à palavra, à Bíblia.
Mas totalmente o meu interesse era ter uma vida mais tranquila. Porque o meu marido estava lá, às vezes ele passava muito mal e ele sofria muito. E eu ficava muito preocupada com ele e eu sofria também. Então minha vida não era tranquila. Então, assim, a minha intenção era ter a vida tranquila igual daqueles crentes lá, né? Eu quero dormir em paz. Então eu comecei por total interesse de dormir em paz. Então, porque racionalmente, agora eu vou explicar pra vocês qual foi a conclusão que eu cheguei antes de mostrar quando eu fui convertida. Quando você tem uma preocupação, vocês sabem que eu estudo muito ansiedade, então preocupar não diminui riscos, tá? O que diminui riscos é planejar. Planejar algo diminui riscos. Agora, diminuir riscos não é garantir o controle. Quando que você garante o controle do resultado? Eu vou falar para todo mundo que está participando aqui 3 vezes. Quando que você garante o controle do resultado de algo que você planeja? Nunca. 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 Nunca, nunca, nunca você tem controle do resultado de algo que você planeja. Nunca. Você pode diminuir riscos fazendo um bom planejamento, mas o controle, criatura, bosta nenhuma. Nunca. Então, quando que a gente sofre? A gente sofre porque a gente preocupa com a esperança do controle. Você acha que preocupar diminui risco, ou que você ficar pensando nisso, ou que você ficar desesperada e pensando em tudo quanto é possibilidade vai fazer alguma diferença na sua capacidade de controle? Não. Não. Então, para de querer controlar. Porque é o controle que te cansa. Então, eu comecei a entender que eu ficava cansada, estressada, muito consumida, porque eu tinha esperança do controle. E esperança do controle não te leva a lugar algum. A esperança do controle não te dá BN, bosta nenhuma. O que te dá a tranquilidade é você ter certeza do não controle. Mas não é só isso. É algo mais. É você ter certeza do não controle e que o controle está nas mãos de alguém. Esse alguém é Deus. Ele controla. Ele controla. Ele é capaz de fazer milagres que a gente não tem capacidade alguma de explicar. Então, você ter fé é você entregar sem olhar pro lado. É você, quando você era pequenininha lá, atravessava a rua com sua mãe, eu já falei isso pra vocês, eu vou repetir. Você dava a mão pra sua mãe, olhava pra ela e tava nem aí se ia passar um caminhão, uma bicicleta, uma moto. Você ia toda serelepe e atravessava a rua, olhando pra ela e não olhava pros lados. Isso é fé. Fé é você entregar sem ter medo do resultado. Por que que você dava a mão para sua mãe e não olhava para os lados? Porque você tinha certeza absoluta que ela ia fazer o possível e impossível para te proteger. Então a fé real é você pegar o seu problema e entregar para Deus e ter certeza absoluta, 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 absoluta de que Ele vai fazer o que é melhor para você. E Ele, criatura, sabe o que é melhor para você. Você não sabe, não. Você acha que sabe, mas você não sabe. Então, você ora. Lógico, orai e vigiai. Mas o resultado não te pertence. Não adianta preocupar, não adianta ficar nervoso, perder noites de sono. Então eu, a partir do momento onde eu liguei o disruptor da fé, eu aprendi que Deus era maravilhoso. Ele é um Deus de amor. Então, um momento, eu tava lá naquele processo, né? Um momento, Deus levou meu marido. Mas eu tinha que ter
a tranquilidade de que ele é um Deus de amor. Então, até quando ele levou minha irmã, minha mãe, meu marido, o tempo todo que Deus faz as coisas, não é só pro livramento. Eu achei engraçado porque eu tô aqui, Covid positivo, confinada. Não, gente, não é maravilhoso confinamento nas Maldivas, igual vocês pensam. Eu tô confinada. Eu não posso ir lá na academia, eu não posso passear pelo hotel, eu só posso ficar aqui. Eu posso ver esse mar aqui, é maravilhoso, tá? Mas eu tô confinada, eu perdi minha liberdade. Eu não posso jantar com as pessoas, eu não posso almoçar. Tudo eu faço dentro desse quarto, eu e o Lucas. Fora que eu tô com Covid positivo, né? Então, eu fico esperando. Será que eu vou ter a doença? Então, assim... Mas... eu tô tranquila. Eu tô tranquila. Por quê? Porque eu sou filha dele. Ele não ia fazer isso pra me prejudicar. Nunca, nunca, nunca. Nem pra me prejudicar, nem pra prejudicar ninguém. Então, eu resolvi ser submissa ao Senhor. Eu resolvi entregar. E isso racionalmente. Eu pensava assim, eu não acredito em Deus. Mas se eu entregar o meu coração pra ele, eu vou ser mais tranquila, mais feliz e não vai mudar nada. Porque nada que eu tenho controle, nada que eu não tenho controle, eu vou ter. Então, o que eu não tenho controle, eu vou continuar tendo zero. Então, não muda. Então, eu não vou ter mais controle nem menos. A única diferença que vai fazer, olha a racionalidade disso. Você que não tem fé. Você tem controle bosta nenhuma do resultado de tudo. Bosta nenhuma. Você não tem controle. Aí, pensa uma coisa comigo. Se você já tem controle bosta nenhuma, que diferença faz se você tiver fé ou não? Faz. Uma diferença. Você fica com controle bosta nenhuma e tranquilo. Sem fé, você fica com controle bosta nenhuma e totalmente perturbado, preocupado, nervoso, aflito. Qual é melhor? Controle bosta nenhuma tranquilo ou controle bosta nenhuma aflito? Então eu pensei, eu prefiro, como uma pessoa inteligente, eu prefiro ter controle bosta nenhuma tranquila. Então eu vou ter fé. Só que ter fé não adianta você fingir que você tem fé. Ah, eu tenho fé, então a partir de agora eu tenho fé. Não. É muito louco. Você tem que deixar, você tem que autorizar que Deus entre em você, que o Espírito Santo tome conta de você, que você tem que exercitar essa entrega. Então eu peguei e falei, então é exercício. Eu tenho 52 anos. Me falaram, Sarina, você tá na menopausa, há 17 anos você não vai fazer músculo nunca, porque você tá na menopausa, 17 anos você não tem ovário. Eu fui lá e fiz. E fiz e continuo fazendo. E ainda me protejo contra o meu câncer, que eu tenho DNA positivo para câncer de mama. E ainda estudei mais do que qualquer um possa ter estudado para proteger mulheres de câncer. Quer dizer, ninguém me fala nada, eu não tenho limite, não. Ó aqui quem me põe limite, só ele. Então, se eu posso tudo, eu também posso ter fé se eu quiser, mesmo eu não acreditando em Deus. E aí, eu abri meu coração. E Deus é tão magnífico, tão magnífico, tão magnífico, que ele entrou e tomou conta do meu coração, mesmo eu não acreditando. E aí, eu virei a chave. E eu falei, nó, que sensação maravilhosa. Então, a ideia que eu dou pra você, racional, é o seguinte. Experimenta. Se for ruim, volta a ser que você era. Experimenta. Você não é tão inteligente? Vai pela inteligência e pela racionalidade. Não tem jeito de você saber se isso é bom ou não se você não experimentar. Experimenta. Experimenta ter fé. Se der errado, você volta. Eu desconheço quem voltou. Sabe por quê? Porque o sentimento do Espírito Santo tomando conta de você é tão magnífico, é tão restaurador, é tão glorioso e te dá tanta tranquilidade para você enfrentar os problemas do mundo que nunca mais você volta a ser quem você era. Mas se você tá na dúvida e é inteligente, experimenta. Experimenta. Vai pela racionalidade. Então agora eu já expliquei porque é bom ter fé para qualquer área da vida. Pela racionalidade. Mas agora eu vou te provar cientificamente. Todos os estudos demonstram que pessoas com fé têm mais saúde.
Então, eu peguei 2 estudos de câncer. Porque vocês falam, de gripe. Não, gente, vamos pegar coisa pesada. Eu peguei um estudo, tá aqui. Eu já printei e vou colocar depois da live pra vocês. Então, e peguei estudo de revistas muito fodásticas. Uma é o Jornal de Clínica Oncológica Americano, de um estudo feito na Flórida, não, na Universidade da Califórnia, sobre pessoas com câncer de mama que sobreviveram, pessoas com fé e sem fé, e a diferença da qualidade de vida e do resultado da saúde dessas pessoas é gritante. Existem muitos trabalhos com doenças mentais também, sobre fé e doença mental, mas esse é um trabalho muito interessante sobre sobreviventes de câncer de mama. Mas o outro trabalho científico que eu vou postar para vocês, ele estudou mais de quantas mil mulheres? Não, 2.365 pessoas. E ele é um estudo da American Oncology Society, uma das instituições de oncologia mais sérias do mundo, provando que 2.600 pessoas, que pessoas com fé têm melhores desfechos nos cânceres. Então, eu trouxe só dois trabalhinhos de revistinhas super fodásticas. Mas tem muito trabalho científico que demonstra por quê, gente? Por quê? Aí eu vou te explicar bioquimicamente. Porque quando você tem fé, você tem melhor sistema imunológico. Porque você descansa no Senhor. Então, seu cortisol não faz pico. Então, seu cortisol vai agir para o que ele veio, que é ser um excelente anti-inflamatório para você. Então, quando você está preocupado, achando que o controle está nas suas mãos, criatura, você está metendo os pés pelas mãos. Por quê? Porque você tem controle BN, bosta nenhuma. Eu já falei. Quando que você tem controle? Nunca. Quem tem controle? Então, planejar é diminuir risco. Você pode até planejar, mas o controle sempre estará lá. Então, quer ficar tranquilo? Quer ficar tranquilo? Então, passe a ter fé. Pronto, eu já te provei racionalmente, cientificamente, sociologicamente. Então, vamos supor que eu seja ateu ainda? Então, faça pelo menos por uma experiência científica. Para você ver se vai funcionar. Eu vou te ensinar como que você faz, você que não tem fé. Ou você que luta para ter fé, você que é crente, porque eu atendo muito crente, né? E aí eles falam assim, não, eu tenho muita fé. E às vezes eu atendo assim, de outras religiões também, nossa, eu tenho muita fé. Tem muita fé, mas tá lá morrendo de intranquilidade. Não pode. A fé te dá tranquilidade. Então, como que faz? Como que eu ensino você? Como que eu ensino você a ter fé? Vou te ensinar a ter fé, tá? Bem, pra ter fé é a seguinte. A atitude vem antes do pensamento. Então, tudo que eu ensino dentro do meu consultório, então eu tô te ensinando a ter fé, como eu ensino a ter autoestima, como eu ensino a vencer a ansiedade, como eu ensino a vencer a compulsão alimentar, tudo o raciocínio é neurocientífico. Falei, eu prometi pra vocês que eu ia convencer vocês pela ciência e a razão. O raciocínio é neurocientífico. O cérebro, ele é neuroplástico. Então, o cérebro, ele vai se moldar de acordo com o que você faz e não o contrário. Então, não é o pensamento positivo que faz um cérebro positivo. É a atitude positiva que faz um cérebro positivo, tá bom? Então, como que faz pra gente ter fé? Haja como se tivesse, até que você tenha. E foi isso que eu fiz. Então, como? Então, você começa a agir. Você começa a agir. A atitude não é mental. A atitude é física. Então, eu começo a agir como se eu tivesse fé. Então, eu passo a ficar mais tranquila, eu passo a
ler a Bíblia, eu passo a frequentar um grupo de pessoas que têm fé, eu passo a ajudar pessoas e transmitir a fé para outras pessoas, né? Tudo com atitude. Deixa o cérebro azar. Eu já ensinei a fórmula para vocês. Eu não tenho uma caneta que tem. Então, eu vou ensinar a fórmula da neuroplasticidade para vocês não falarem que eu não ensinei. Ai, meu Deus do céu. A canetinha que eu comprei. Que bom que no aeroporto eu comprei canetinha. Se não tiver nada que fazer nessas Maldivas, eu vou desenhar e colorir. Então, olha. Pensamento negativo. Positivo, mas atitude negativa. Pensamento positivo, mas atitude negativa. O que dá atitude negativa? Resultado negativo. É assim? Agora, pensamento negativo mais atitude positiva é igual resultado. Atitude positiva, resultado positivo. Então, se você não tem fé, então você não acredita em Deus, não tem problema. Deixa, haja, começa a ler a Bíblia, abra o seu coração, fala, olha, tá aberto, Deus. Pode entrar a hora que quiser e vai agindo com fé, mesmo sem ter. Então, ajude as pessoas a ter fé. Ore pelas pessoas, fique tranquila, trabalhe você para que as coisas aconteçam de forma fluida, como se você não tivesse preocupado, mas tá. Só aja como se não tivesse. Então, isso chama neuroplasticidade. Está na neurociência, tá, gente? Eu não tô em casa, quando eu mostro pra vocês um tanto de livro de neurociência que prova que isso acontece. Você começar a agir como se acaba sendo. Então, isso é muito usado para uma pessoa que é tímida, ela imita uma pessoa que é super extrovertida, ela acaba virando extrovertida. Por quê? Porque o cérebro, ele vai se... O que é neuroplasticidade? O conceito é a adaptação neuronal e bioquímica a novas experiências. Então, você vai tendo novas experiências de fé, e o cérebro vai, aos poucos, se adaptando. Até que um momento, Deus entra. E aí, meu filho, bem-vindo ao clube. Porque você vai experimentar da glória do Senhor. Então, gente, é assim que se faz pra ter fé. É tendo, mesmo sem acreditar. Eu não posso falar, né? Azar se você tá sem crença alguma. Azar. Haja. Então a gente começa a ler, e começa a participar, e começa a louvar, eu não acredito em Deus não, vou louvar. Mas deixa eu louvar aqui. E louvo. E aí começa a ler a Bíblia, e começa, essa história é boa, e começa a participar, e começa a estudar, e começa a fazer, e começa a participar. E aí, e deixa seu coração aberto. Não tem jeito. Uma hora, Deus entra. E aí você vai experimentar. E aí você vai entender que não é só que Deus tá me... isso é um livramento, porque senão o meu avião ia cair, por isso que eu não... Não. Deus tá falando comigo. Eu tenho que ficar em silêncio. O tempo todo ele fala comigo. Eu tenho que ouvir o sim e o não de Deus. Por quê? Porque a gente só veio nesse mundo pro propósito dele. E se eu não deixar ele falar comigo, como é que eu vou saber quais são os meus propósitos que ele tem pra mim? Entendeu? Então precisa essa tranquilidade minha. Todo mundo, doutora Sarina, você tem uma força. Gente, eu tenho força bosta nenhuma. Eu sou humana igual a vocês, eu sofri todas as vezes que eu tive gente doente na minha família. E eu sofro o tempo todo, mas eu tenho uma tranquilidade de que tudo é pro meu melhor. E só pra fechar, vou explicar uma coisa. Olha, você que é pai, mãe, seu menino tá lá, jogando um joguinho no celular. E ele tem prova amanhã. Mas ele tem 8 anos. Então, o que você faz? Você vai lá, fala, vamos tirar esse joguinho de você hoje.
Você vai estudar. E o menino fica com ódio. Ai, minha mãe não gosta de mim. Que ódio, eu tenho que estudar. Que coisa horrorosa. O menino não tem condição alguma de saber o que é bom pra ele. Mas a mãe tem. E aí, naquele momento, pra ele, aquilo é uma maldade da mãe. Com Deus é assim. Deus é pai. Deus sabe coisas que são boas pra você que talvez você nunca vai entender. Mas tudo é pro bem, não tem. Deus não te castiga pra nada. Deus quer só o seu bem, seja serva dele, que não tem isso. Agora, vai ter época que você não vai entender. Tenha essa tranquilidade. Tenha essa tranquilidade. Fé é acreditar em coisas que não são vistas, que não vejo. Deus, não vejo Deus, mas vejo a criação dele. O sol, a luz, as estrelas, aí a Jane que mandou. É isso aí. Então, vocês que me ouviram hoje, eu vou terminar essa live fazendo uma oração para todos vocês. Eu quero assim, eu vou orar para cada um de vocês. Que Deus possa tocar o coração de vocês e propiciar que vocês tenham essa experiência maravilhosa da fé. E poder viver a glória do Senhor de forma tranquila e entender que Deus nunca quer o mal. Deus é um Deus de amor. Deus é tão bom que Ele mandou o seu único filho para nos salvar. Para nos salvar. Olha a generosidade de Deus por nós. Então, Senhor, eu te peço, toca cada um dessas pessoas que estão me ouvindo hoje. Vai na casa de cada um, Senhor. Livra essas pessoas da preocupação. Salva, Senhor, as pessoas hoje que estão doentes, as pessoas que estão agora com Covid nos hospitais agonizando, ou por outras doenças, ou por câncer. Senhor, ameniza o sofrimento delas. Faz, Senhor, o que for de sua vontade, mas nós te suplicamos, Senhor, não nos tire a nossa fé. Deus abençoe todos vocês e até amanhã. Amanhã a gente faz uma outra live, a live 2 do confinamento, que eu não sei o que vai ser, mas vai ter. Beijo e até amanhã.